Olá, pessoas! Eu fiquei muito feliz que vocês curtiram o cenário novo, toda a configuração nova do vídeo. E eu vou estar tentando estar mudando toda vez um pouco o que vai estar aparecendo de cada um dos lados. Eu tentei até colocar algumas caixas de pop aqui para representar vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo. Meio que a bandeira LGBT, para a gente estar ficando mais a nossa cara a cada dia. Antes da gente começar esse capítulo, que vai ser bem pessoal, eu espero conseguir me controlar e falar com calma a respeito. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal. Não esquece, vai lá, dá aquele like. E não esquece também de ativar as notificações, que aí vocês ficam por dentro no horário que o vídeo vai estar saindo, pra, não perder nenhum momento. E vamos lá começar mais esse capítulo. Projeto Diário Visual, o G em Questão, capítulo 21. Por que o fanatismo insiste em curar o amor? Em 1999, foi posta em prática a resolução do Conselho Federal de Psicologia, CFP, que proíbe os psicólogos do país de tratar homossexualidade como doença. Isso se deu com a psicóloga Ana Bock, entrevistada dessa edição, na presidência da CFP, mas essa não foi uma decisão individual dela, mas sim do Conselho Federal, que contava com 22 profissionais. A resolução foi especificamente desencadeada pelo questionamento de um psicólogo sobre o anúncio que havia saído em um jornal em Minas Gerais, dizendo que um congresso religioso estava se propondo a curar homossexuais. A parte mais preocupante é que haviam psicólogos envolvidos, quando referências internacionais e científicas são todas no sentido de que a homossexualidade não é uma doença. Aí se faz necessário falar um pouco da minha vida pessoal e experiência que tem muita relação com isso que estava acontecendo, né? Que meu envolvimento com a igreja, ele começou por volta de 1990, quando eu fiz a minha primeira comunhão. E desde então eu fui de igreja católica, passando por igreja episcopal, assembleia, evangélica, batista, até decidir me desligar oficialmente da instituição igreja, falando da forma física em si. Eu meio que me identificava, né, como bissexual, que só praticava relações heterossexuais, vamos dizer assim, até os meus 27 anos, que foi quando eu abri a minha mente e entendi o meu lugar no universo, olhei para dentro de mim e enxerguei definitivamente a minha homossexualidade. Se passaram 20 anos até que eu me desligasse da religiosidade e vivesse o meu próprio entendimento do cristianismo, visto meu relacionamento com Deus. Totalmente desassociado de dogmas e escrituras cristãs que são claras em abominar a existência de tudo que não se encaixe 100% nas diretrizes fundamentadas. Eu nunca experienciei a cura gay, né? Mas na minha época de igreja, eu namorava uma das meninas mais bonitas da igreja, que hoje em dia se tornou até uma das minhas melhores amigas. Mas o que mais se ouvia falar na época, isso eu sabia porque de boca a boca acabava chegando, era tipo, como é que essa menina linda namora esse viadinho? E toda essa pressão psicológica, social, levou a minha namorada a duvidar de mim, da minha sexualidade, da minha fidelidade, muitas vezes se deixando levar pelas falácias da igreja, que dizia que eu tinha um caso com meu melhor amigo. E com a maturidade, com o passar do tempo, na época eu sofri bastante com isso gerou várias discussões dentro da nossa relação, falta de maturidade minha, falta de maturidade. Falta de maturidade minha, falta de maturidade dela. E entender, né, todas essas camadas da sociedade. E eu ainda era muito preso dentro daquela mentalidade religiosa que realmente aprisionava a gente. Mas com o passar do tempo, a maturidade, eu fui entendendo cada vez mais a frustração dela na época, o que ela passava e essa pressão psicológica inserida na sociedade, ainda mais cristã, dentro da cabeça dela, e ela tendo 19 anos e tendo que lidar com isso. Então, isso estreitou muito a nossa relação. Depois que eu assumi a minha homossexualidade, a gente conversou sobre isso, a gente entendeu todas as coisas, a gente soube que não houve falta de lealdade ou desonestidade dentro da nossa relação. Na época que eu estava com ela, ela sabe que eu estava com ela completamente fiel a ela, e que essas falácias existem porque as pessoas não conseguem entender o diferente. E por mais que naquela época eu vivesse a minha heterossexualidade, namorasse ela dentro de um relacionamento monogâmico e com fidelidade, o que as pessoas não entendem, elas verem um menino diferente, que ela era apaixonada por ele, que no caso era eu,
foge o entendimento delas e elas começam a segregar essas pessoas e tentar fazer elas sentirem mal dentro das suas próprias realidades, sabe? E o problema não é das pessoas, mas isso gerava um conflito entre a gente porque fatores externos acabaram influenciando dentro da nossa relação. E hoje a gente tem uma relação super saudável. Ela é como eu já falei, uma das minhas melhores amigas. A gente compartilha tudo. Eu sou super feliz com ela, com o casamento dela, a filha dela. E ela super feliz com a minha relação com o Rafa. A maturidade que a gente tem hoje em dia em entender como a gente precisa, saber que cada coisa acontece no momento que tem que acontecer e que nenhum fator externo ou outra pessoa pode julgar as relações que a gente está vivendo. Aí acabou que ao sair dessa igreja, eu acabei escolhendo me deslocar dessa igreja, né? Me desligar, na verdade. A nossa relação acabou por causa de outros motivos. Aí eu descobri que o pastor da igreja, que por sinal era adúltero e estelionatário, mesmo já estando em outra congregação, eu no caso, né? Sabia que ele dizia como eu havia sido ingrato, né? Que mesmo ele sendo tão benevolente comigo, né? Com todo o meu jeito de gay, me colocou para ministrar louvor e eu fui embora sem valorizar isso. A cura gay pode não ter existido na minha realidade, mas a opressão sentida muitas vezes leva os jovens a tirar suas próprias vidas. Opressão vinda de onde deveria emanar amor, aceitação, respeito, porque mesmo a Bíblia tendo todas as suas regras, as quais creio que muitas foram postas lá para reger a sociedade como um todo, mas isso é um pensamento pessoal meu a respeito da Escritura, né? Jesus pregava o amor e o venha como estás, né? Porque se nos basearmos nas regras, nas leis, o seguir tudo no preto, no branco, não resta um que não esteja errado. E se todos estão errados, por que uns merecem mais a condenação do que outros? O dia que minha maturidade me fez entender que se juntasse toda a riqueza da Igreja Católica, de todos os líderes religiosos mundiais, seja de religião que for, seria capaz de erradicar a fome mundial, eu entendi que não haveriam escrituras e dogmas religiosos que me impediriam de viver a minha verdade de peito aberto e coração tranquilo, porque o amor é a única coisa que jamais precisará de cura. Porque condenação não vem de seres que jamais entenderão a essência do verdadeiro Deus. E que esses seres busquem, né, a sua própria cura. A matéria Crenças e Religiões trouxe a Seita que Entende, que falava do significativo número de homossexuais que aderem ao candomblé, muitas vezes da perspectiva que é uma religião mais inclusiva e menos preconceituosa. Eu particularmente acho que você não deve ressignificar a sua fé, porque homens que se dizem líderes religiosos se sentem no direito de te podar e serem um parâmetro de permissividade do que crer ou não. Se o seu coração te faz sentir confortável com uma conexão direta com o seu Deus e a sua fé, pouco importa a aceitação dos homens. Que tenhamos maturidade, né, para encontrar os nossos iguais e adoremos o Deus que a nossa fé nos impulsiona a acreditar. Agora a pergunta do Rafa. Da visão atual que você tem de Deus, você acha que ele não é capaz de amar os LGBT? Então, eu já tive muita vivência espiritual cristã. Eu não sei se olho para a câmera, não sei se olho para você. E eu não posso anular todas as sensações que eu já tive na época que eu tive dentro de igreja e o que eu senti. Porque eu tenho certeza do que o que eu senti foi real. Então, eu sei que, independente, totalmente desligado de padrões sociais, eu sei a relação que eu sempre tive com Deus. E eu sempre senti a verdade disso dentro do meu coração, dentro da minha mente e dentro da minha essência, dentro do que eu sou. Então, não existe a mínima possibilidade de eu desvalidar a realidade de Deus na minha vida e na vida das pessoas que acreditam nele. A minha visão de Deus, hoje em dia, ela é muito desconexa de religiosidade, de escrituras sagradas, de toda essa coisa. Por mais que o contato que eu já tenha tido com Deus e com Jesus Cristo seja uma coisa tão real e verdadeira dentro de mim, eu não consigo mais associar isso com essa escritura que segrega, com essa escritura que oprime, com essa escritura que faz as pessoas mais se sentirem mal do que bem, buscando o próprio Deus, como se Deus fosse um ditador, opressor, porque é essa realidade que muitas partes da Bíblia acabam trazendo. E eu me desconectei de tudo isso. Então eu acredito que se você se entende como um cristão, mas que é um cristão conectado direto com Deus, independente de dogmas, eu acho que não tem como você, dentro de você, não entender essa verdade do quanto Deus se alegra com a sua vivência, independente das pessoas que você se relaciona.
Então, se você se identifica como cristão, se você tem uma relação direta com Deus, esquece o que os cristãos e crentes pensam a respeito de você e te julgam. Cria sua relação direta com Deus. Encontra essa paz dentro de você, na essência do que você é. Vive as suas relações. Emane amor o quanto você puder. Ame quem você está disposto a amar e quem está disposto a amar você. Seja você heterossexual, seja você bissexual, homossexual, lésbica, gay, transexual. Não importa. O que importa é a sua conexão espiritual com Deus, o quanto isso confirma dentro de você que você está certo dentro das suas convicções, e acabou. Porque relacionamento é uma via de mão dupla. Se você tem uma conexão com Deus e Deus tem uma conexão com você e isso fala forte dentro do seu coração, o que as outras pessoas pensam, deixam de pensar, não importa. Então, seja você LGBT ou não, acredite no Deus verdadeiro e siga a sua fé. E não importa. Não resignifique a sua fé procurando, aquela religião me aceita. Não procure pessoas que te aceitam. Encontre no mundo espiritual uma coisa que faz você se sentir confortável com você mesmo, com a sua conexão espiritual e viva a sua verdade. É só isso que importa. Agora, partindo para a parte da revista, o G-News trazia a quarta parada do orgulho, na época GLBT, termo ainda era usado, né? Em São Paulo, e falava como a grande mídia tentava desqualificar o movimento que no ano 2000 reuniu mais de 100 mil pessoas. A matéria falava também das demais paradas que aconteceram ao redor do mundo, incluindo Roma, onde mais de 400 mil pessoas desfilaram diante do Coliseu, mas o Papa se achou no direito de dizer: atos homossexuais são contra a natureza. Eu queria saber, o que Deus acha da natureza, dessas riquezas da igreja, né, que eles retêm tanto, enquanto milhares de pessoas inocentes, crianças, né, morrem de fome pelo mundo afora. A igreja sempre tentando inverter pecado, inventar pecado onde não existe, enquanto continua perpetuando seus verdadeiros pecados dentro do mundo, para todo mundo, né? Além da sua coluna Olho no Olho, onde o Trevisan tratava sobre ser adolescente gay é uma barra, um texto que trazia à luz como famílias e nós como sociedade não informamos nossas crianças e adolescentes sobre a normalidade de ser LGBT, Trevisan também foi entrevistado da sessão e-mail, onde falava do relançamento do livro Devasso no Paraíso, que a gente já falou aqui no canal. Em Comportamentos, a temática Traídos pelo Desejo trazia relatos de casais que lidaram com a infidelidade, mas conseguiram dar a volta por cima em prol do sentimento que existiam na relação. Uma parte dessa matéria me incomoda quando escritores, psicanalistas e sociólogos tentam criar uma padronização de normas de relações homossexuais que difere do padrão heterossexual imposto pela sociedade, quando casais homossexuais são mais inclinados aos seus desejos, vivendo assim, sem problemas, relações abertas onde a monogamia só é exigida na questão emocional. Aí eu me pergunto, isso não seria mais uma forma de colocar a comunidade dentro de uma caixa? Por que gays não poderiam viver relações monogâmicas e por que casais heterossexuais não poderiam viver relações abertas? Nós vivemos numa era de desconstrução, busca por entendimento próprio e, acima de tudo, liberdade. Então não cabe mais essa fala que certos estilos de vida são próprios de X ou de Y. Precisamos parar de impor regras onde elas não são necessárias. O que deve existir, na verdade, seja uma relação homoafetiva ou heterossexual, é respeito entre as pessoas que estão se relacionando, que se amam, e entre essas pessoas deve existir a responsabilidade de se relacionarem da forma que melhor condiz a elas. E ninguém mais tem local de fala ou direito à opinião quando não envolve sua vida. Nós temos que aprender a respeitar o direito de ir e vir de cada um e parar com essa imposição de regras que só ajudam a segregar mais as pessoas, fazendo com que haja julgamentos de tudo que não vê como certo para si. Aí, chegando agora nos ensaios da edição que a gente está vendo, que é a edição número 35 de agosto de 2000, que tinha o Esnar Ribeiro na capa, a gente chega com o replay dessa edição, que foi o Nico Puig, com fotos inéditas do seu ensaio sobre 7 pecados capitais. Na seção Desejo, Ronaldo Dantas, modelo e professor de fisiculturismo, teve como temática do seu ensaio uma de suas maiores paixões, o alpinismo. O ensaio de capa ficou com o primeiro peão brasileiro a ganhar um rodeio nos Estados Unidos, Esnar Ribeiro, um dos responsáveis pela introdução desse movimento no início da década de 80 no Brasil. Na época, ele atuava como comentarista especializado no Globo Espetacular, no programa Geração Country também, e trabalhava como figurante.
Hoje em dia, continua trabalhando na área e sendo um dos maiores ativistas do movimento nos rodeios do Brasil. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma entrevista com ele, onde ele fala sobre ter posado para a revista, qual foi a intenção dele ter posado, que era para promover, independente do veículo que fosse, cada vez mais os rodeios, né? Lendo sobre o assunto, a gente entende o emparelhamento de certas pessoas com o atual governo. Quando o atual presidente cria o Dia do Rodeio e o coloca no mesmo Dia Internacional dos Animais e de seu padroeiro. Um dos movimentos que mais maltratam e usam animais para entretenimento, chega a ser sádica essa escolha celebrada justamente nesse dia. Como eu estava estudando sobre o Esnar, eu acabei lendo mais sobre todo esse universo, e no fim do ano passado, com um câncer terminal, Asa Branca, que era um locutor de rodeio, concedeu uma entrevista a Luísa Mel, onde disse: "No rodeio, o público se diverte às custas da dor dos animais. Ao incentivar os maus tratos em busca da fama, Asa Branca acredita que um castigo divino caiu sobre ele na forma da sucessão de problemas de saúde. Estou pagando por toda a dor que causei e incentivei os outros a causar nos bichos dos rodeios." Eu vou deixar aqui embaixo 2 entrevistas, até mesmo a da Luísa Mel com ele, que ele já estava bem debilitado na entrevista, o Asa Branca, falando sobre o assunto. Eu acho que foi uma das últimas entrevistas antes dele falecer de câncer. Eu sei que eu já falei sobre isso nos capítulos anteriores, mas eu repito, né? Existe uma responsabilidade enorme sobre nós quando escolhemos quem admiramos e quem a gente tem como ídolo. Mesmo que indiretamente. Será que continuamos financiando pessoas que vão contra os nossos princípios? Precisamos estar mais atentos a isso. E assim a gente termina mais esse capítulo. Então, gente, esse capítulo foi longo. Eu quero pedir desculpa pra vocês se eu parecer muito esbaforido, se eu aparecer brilhando demais no vídeo, ou muito suado. Mas assim, o estúdio ainda não tem ar-condicionado. E tá um calor do caramba hoje, a gente gravando isso aqui. A gente fecha a janela pra não entrar muito barulho externo. A gente não liga o ventilador pra não piorar o áudio do vídeo. A gente grava com a porta fechada também. Então, gente, se eu estiver parecendo esbaforido, suado, morrendo de calor, desculpa, mas é a realidade do nosso país. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa temática. Mais uma vez, muito obrigado por ter vocês comigo. Comenta mais uma vez o que vocês acharam, se vocês têm achado interessante a decoração que a gente tem colocado. Se vocês têm algum interesse em saber dos pops, como é que a gente coleciona, como é que a gente consegue eles. A gente pode dialogar sobre isso também, não só dialogar sobre as temáticas do vídeo. E não esquece, gente, se inscreve no canal. Dá aquele like para ajudar, porque quando você dá um like, o vídeo é recomendado para outras pessoas que você segue. Ativa as notificações para você saber exatamente quando o vídeo vai estar saindo. Comenta bastante. Não esquece de ir lá no meu Instagram, porque eu estou sempre fazendo alguma coisa para interagir com as temáticas aqui do vídeo. E, gente, compartilha. Compartilha o vídeo, passa adiante. E, de novo, muito, 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 muito obrigado. E até já já.